esse é o canal Ótimo Juro, eu sou a Gabriela e hoje eu tô aqui pra falar de um clássico da ficção policial da Rainha do Crime. Hoje eu vou resenhar O Assassinato de Roger Ackroyd, da Agatha Christie. Bom, esse livro foi o primeiro grande sucesso da Agatha Christie. Ele foi publicado em 1926 e foi ele que bombou, e dele vieram todos os outros que a gente conhece aí muito bem, não é verdade? Enfim, eu cheguei nesse livro porque eu tô procurando aí alguns sucessos da Agatha Christie, eu queria voltar a ler alguma coisa dela. Vocês sabem que a minha última leitura dela, que foi Um Corpo na Biblioteca, não foi uma leitura muito feliz, então eu queria dar uma outra chance, tentar uma outra coisa, e aí comecei a procurar qual seria o melhor livro dela. Então fiz pesquisa em site gringo, em site nacional, fui dando uma fuçada e cheguei então no Assassinato de Roger Ackroyd. Ele é um livro meio unânime, ele tá em primeiro lugar em vários tops dos melhores livros da Agatha Christie, então fiquei muito curiosa e peguei ele para ler. Mas falando sobre essa história então, esse livro vai contar um pouco do dia a dia de um pequeno vilarejo na Inglaterra, uma cidadezinha, né, bem pequenininha, que foi sacudida aí num belo dia por uma morte um pouco misteriosa, que não é ainda a do Roger Ackroyd. Um belo dia de manhã, o telefone do nosso personagem principal aqui, o Dr. Shepard, toca, porque a Miss Ferrars, uma senhorinha do vilarejo, foi encontrada morta dentro da sua própria casa e ninguém sabe muito bem qual foi a causa. Então o Dr. Shepard vai lá pra ver o que aconteceu, né? Vamos ver o que aconteceu com Miss Ferrars. E no meio dessas investigações médicas aí pra ver qual foi a causa da morte, começam a surgir alguns boatos que ela cometeu suicídio. Também por conta de outros boatos que dizem que ela matou o marido no passado, porque o marido dela era um idiota. E aí ela cansou, meteu veneno, matou o cara, não conseguiu lidar, né, com a pressão e finalmente aí se suicidou. E aí o Dr. Shepard tá aí meio, né, vamos entender o que aconteceu, vamos avaliar aí o que aconteceu com essa senhorinha. E beleza. Em meio a tudo isso tem o Roger Ackroyd, que é um viúvo riquíssimo, um nobre da cidadezinha, que é dono daquela mansão que fica lá no alto da colina e tal, né? E ele tinha uma relação bem próxima com a Miss Ferrars. Inclusive dizem que a amizade dele andava tão colorida com ela que eles estavam aí em um noivado secreto. E aí o Roger Ackroyd fica um pouco perturbado com essa morte, chama o Dr. Shepard na casa dele e fala: Dr. Shepard, a gente precisa conversar porque eu quero entender o que aconteceu com a Miss Ferrars, tô nervoso, não tô entendendo. E em meio a esse nervosismo dele com o suicídio ou a morte da Miss Ferrars, ele também tem vários problemas dentro da família dele. Ele tem um enteado muito problemático que tá sempre precisando de dinheiro, ele tem uma família que mora com ele, com uma sobrinha que sempre precisa de dinheiro, uma cunhada que sempre precisa de dinheiro, um monte de amigo que tá sempre jantando, almoçando em cima dele ali. Enfim, aquela história do rico com vários sanguessugas ao seu redor. E aí, tá ele lá conversando com o Dr. Shepard, contando da sua vida, dos seus problemas ali, da loucura, quando de repente chega uma carta misteriosa, um envelope azul, uma coisa muito louca. E aí ele fala: Dr. Shepard, me deixa sozinho que eu preciso ler essa carta aqui, volta pra sua casa e a gente termina esse assunto depois. E aí, tudo bem, o Dr. Shepard volta pra casa e no que ele põe o pé em casa, toca o telefone, é da casa do Roger Ackroyd. O nosso Roger querido foi encontrado morto dentro da sua sala, trancado por dentro, com um punhal enfincado nas costas, nas costelas. Tenso. Então, vou parar por aí, claro, porque senão eu vou dar spoilers pra vocês. Então, mataram Roger Ackroyd. Quem foi, quando foi, onde foi, com que arma, aquela coisa, né? Esse livro é um livro bem típico dos romances policiais, ele tem todas aquelas características que a gente vê nos livros, principalmente da Agatha Christie, né? Um nobre, um solteirão, com vários problemas de família, numa cidadezinha do interior e tudo mais. E não disse, mas essa é uma história do Poirot. Então, no meio de tudo isso, aí o Poirot tá lá nessa cidadezinha, aposentando, porque ele cansou dessa vida de detetive, ele foi aposentar e acontece tudo isso. E a sobrinha do assassinado sabe que ele tava morando ali, que ele tá meio recluso, e ela vai lá e choraminga pra ele e fala: Poirot, pelo amor de Deus, você tem que assumir esse caso, você tem que descobrir quem matou meu tio. E ele aceita, e aí vai ser então uma investigação toda liderada pelo Poirot, com a ajuda do Dr. Shepard, que vai virar tipo um Watson aí, né? Então eu dei 4 de 5 estrelas pra esse livro, já vou explicar o motivo. Vou começar falando sobre os pontos fortes dele, que na minha opinião são essa história dessas duas mortes aí, né? O Roger Ackroyd, a Miss Ferrars, então tem essa coisa entrelaçada de será que um foi por causa do outro, era chantagem com a Miss Ferrars porque alguém descobriu que ela matou o marido, não era chantagem, era o que poderia ter acontecido, porque ela se matou e por que logo em seguida o Roger Ackroyd foi assassinado. Então essa trança que a Agatha Christie faz é muito bacana, eu gostei bastante. E esse livro tem uma coisa que
poderia ser um defeito, mas pra mim foi um ponto forte, que é essa história bem clichê, que é bem clichê mesmo, né, que foi o que eu disse, que é um assassinato de um nobre, viúvo, muito rico, com vários problemas na família, onde todo mundo pode ser o interessado na morte dele, naquela coisa da cidadezinha, uma mansão imensa, um cara que é super querido, mas que tem alguns problemas, na verdade, ali por dentro, né, da pessoa. Então, assim, é muito clichê isso. A gente vê, por exemplo, o Natal de Poirot é uma história bem parecida com essa, mas eu gosto muito desse clima clássico da Agatha Christie, dessas histórias que são, assim, uma trama cheia dos glamours, da high society, daquela coisa meio que é cidadezinha, então tem aquele pensamento bem suburbano. Então eu gosto bastante, então pra mim é um ponto fraco, eu adorei ler essa história, me diverti muito com esse clima que ela cria, porque fica um glamour, né? Então assim, é uma coisa que eu acho muito divertida de ler. Indo pros pontos fracos, então, porque eu tirei uma estrela desse livro. Tem vários motivos, vocês sabem que eu tenho um caso de amor e ódio com a Agatha Christie. Então tem algumas coisas que eu gosto muito, mas tem algumas coisas que eu não gosto muito. E uma delas são os detetives da Agatha Christie. Eu não gosto do Poirot e eu não gosto da Miss Marple. Então eu achei que talvez dessa vez eu fosse me livrar de um preconceito, alguma coisa assim, mas ainda não. Por quê? Porque eu acho o Poirot um detetive sem métodos. Ele não tem muitos métodos de investigação, é uma coisa muito intuitiva, o que acontece também com Miss Marple, e eu não gosto disso, eu gosto de saber por quê, eu gosto de ver métodos, eu gosto de entender, eu gosto de ver por que ele pensou nisso, aonde ele pensou, onde ele foi buscar aquilo lá pra chegar naquela conclusão. E isso não acontece nos livros da Agatha Christie. É tudo meio intuitivo, o cara sabe porque ele sabe, o Poirot vive falando que ele sabe tudo porque ele é muito foda, aí ele fala, o Poirot sempre sabe, se você não contar eu vou descobrir, e eu não sou muito fã dessas coisas, assim, meio tudo muito intuitivo. Esse livro tem um defeito que me incomodou muito, que tem a ver com o desfecho dele, então eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês. Não é um spoiler, mas pra quem não quer saber nada da trama, eu sugiro que coloque no mute, então eu vou dar um tchauzinho quando eu acabar de, então, comentar aí, vocês podem voltar pro áudio. Então, uma coisa que me incomodou muito é que no finalzinho ali, quando o mistério tá sendo revelado e tudo mais, ela coloca um objeto que nunca esteve na cena do crime, que nunca nada da cena do crime, que é totalmente nada a ver, e eu não gosto quando existem esses tipos de resoluções. Que, na verdade, você nunca vai conseguir descobrir qual foi o assassino, porque existe ali um super trunfo, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Um super trunfo que nunca esteve ali e de repente apareceu ali. Então eu não gosto desse tipo de resolução. Eu gosto quando é tudo às claras e é investigação mesmo, é dedução, é pensamento, trabalho científico ali do detetive, de conseguir achar. Eu não gosto muito desses super trunfos que, pá, de repente tinha um negócio que ninguém sabia e tinha, e... Então, assim, esses tipos de revelações, tá, assim, não fazem muito meu tipo. Então, podem voltar pro áudio, né? Já falei. Então são essas coisinhas que me incomodam muito. Claro que eu sempre comparo com o Sir Conan Doyle, porque eu amo Sherlock Holmes, vocês sabem. E eu gosto muito de Sherlock Holmes porque o Sherlock Holmes, ele é um estudioso, ele é um cientista, ele é um pesquisador. Então tudo que ele investiga, tudo que ele procura, tudo que ele busca, tem um embasamento, tem uma coisa assim que ele já sabe por quê, porque ele pesquisou, porque ele estudou sobre aquilo. E não é dedução, intuição, não é tipo, pensei que é isso e deu certo de ser isso, sabe? Então isso acontece muito nos casos da Agatha Christie, isso me incomoda um pouco. Eu espero que vocês não me matem, porque, nossa, em Um Corpo na Biblioteca, eu fiz algumas pontuações que eu não tinha gostado, o pessoal foi muito agressivo, sabe? Tipo, várias pessoas ficando muito nervosas comigo, falando que, a Agatha Christie tem mais de 100 livros e não sei o que e tal, tal, tal. Gente, não é porque ela escreveu muito que ela só escreveu obras-primas, não é verdade? Ter escrito 100 livros não significa que são 100 coisas maravilhosas. Todo mundo tem uma fase muito boa, uma fase muito ruim, aí acontece, ninguém é perfeito, nenhum escritor é perfeito. Então eu tenho essas pontuações, não significa que eu não gosto, na verdade eu gosto muito, vocês sabem, eu sempre falo de O Caso dos 10 Negrinhos, é uma obra-prima da ficção policial. Então eu acho que assim, ela tem coisas muito boas, mas ela tem alguns defeitos que me incomodam um pouco, então é a minha opinião e respeito aí todo mundo e tal, então sem estresse, sem ódio, né, gente? Mas pra, né, dar uma balanceada aí, sempre tem o que eu mais gostei nesse livro. Então o que eu mais gostei nesse livro foi
Com certeza, um personagem que eu amei, que é a Caroline Shepard, que é a irmã do Dr. Shepard. Ela tem um alívio cômico muito bacana. A Agatha Christie mandou benzaço nessa construção de personagem. Então ela é uma fofoqueira ali, uma senhorinha solteirona, que fica ali só de fundo, só dando uns pitacos assim, uns pitacos ali, uns pitacos lá e tal. E ela tem umas intervenções muito boas, assim, de repente ela vem com um comentário que é muito legal. Então eu adorei esse alívio cômico com essas intervenções da Caroline Shepard. Gostei muito dessa trama que ela teceu, como eu já falei pra vocês, e gostei muito do assassinato, de quem é o assassino. E assim, a reviravolta dela é ótima. Se não tivesse aquele pontinho que eu comentei com vocês lá, seria perfeito. Mas como tem esse super trunfo que ela colocou, eu fiquei um pouco assim, mas a revelação, o assassino é genial. Eu amei mesmo, eu não esperava. A gente vai chegando no finalzinho ali, quando você chega nas últimas páginas e fala, puta, é essa pessoa, não acredito. Então assim, é uma coisa, eu passei por todos os personagens e descartei todos os personagens. Quando eu vi que era o personagem que eu fiquei, nossa, muito foda. Parabéns, muito bom mesmo. Então eu gostei muito, recomendo demais pra vocês. Eu li no Kindle, eu tenho Kindle Unlimited que eu ganhei no concurso da Amazon. E li, tem várias obras da Agatha Christie no Kindle Unlimited. Já escolhi a minha próxima, inclusive. O próximo livro que eu vou ler dela é Os 5 Porquinhos. Se vocês já leram, se vocês gostaram, já me deem sugestões, já comentem se vale a pena ou se não vale a pena. Estou sempre aberta a sugestões de outras histórias da Agatha Christie, é claro. Não é porque eu vejo alguns problemas aqui e ali que eu vou desistir, não, porque eu sou apaixonada por ficção policial e eu gosto muito das histórias dela também. Então, me deem sugestões, falem de livros que vocês leram, que vocês gostaram, me indiquem, que aí eu vou também indo pelo que vocês querem que eu resenhe. Então, se você não está inscrito no canal ainda, não se esqueça de se inscrever para não perder todos os meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um curtir aqui embaixo para me ajudar na divulgação do meu trabalho. Todas as minhas redes sociais estão linkadas aqui na caixa de diálogo. Também não se esqueça de me seguir em todas elas. E vejo vocês na semana que vem. Muito obrigada. Tchau, tchau.